Pessoal, com vocês, professor Jean Duy, de Ciências, para mais uma aula ao pessoal do ciclo 3. Hoje nós vamos falar sobre o sistema imunológico, que pode ser sistema imunológico, e pode ser também chamado de sistema imunitário. É o sistema de defesa do nosso corpo. Primeiro, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de órgãos, né, que atuam sinergicamente em harmonia uns com os outros e forma o nosso corpo, né? Lembrem-se de que as células se juntam, formam os tecidos se juntam e formam os órgãos formam os sistemas. E os sistemas em conjunto formam o corpo humano. Sistema digestório, sistema respiratório, sistema genital, sistema neural, sistema imunológico e outros mais. Então, o sistema imunológico ou sistema imunitário é o sistema de defesa do nosso corpo. Defesa do quê? Defesa de agentes invasores ao nosso corpo, vírus, bactérias, protozoários, fungos. Assim como, por exemplo, no nosso país, Brasil, tem os sistemas de defesa, Exército, Marinha, Aeronáutica, etc. e tal, né? No nosso corpo também nós temos as estruturas especializadas em defender o nosso organismo contra agentes estranhos. Se você observar aqui a figurinha, eu coloquei uma figurinha, né, representando aí um cara aí com escudo, né, representando o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico. Então vamos lá. O sistema imunológico é um conjunto de órgãos, células e substâncias que protege o nosso corpo contra vírus, bactérias, fungos e outros patógenos. Patógenos é o nome genérico que a gente dá aos organismos causadores de doenças. Quando o micro-organismo entra no nosso corpo, o sistema imunológico reconhece esse micro-organismo invasor e atua no sentido de destruí-lo. Existem duas formas de defesa: a defesa inespecífica natural, ela age de forma rápida e geral. É a pele, né, que é uma barreira, né, contra, né, bactéria que caia sobre o nosso corpo, coisa parecida. A lágrima também, certo, é uma forma de proteger os nossos olhos, a saliva, né? A febre é um aviso, é um sinal, é um de alerta, né, de que tem algo errado. Poderíamos citar também o suco gástrico, que é ácido presente no estômago e que também, certo, atua, né, com ação germicida, digamos assim. Muitos dos micro-organismos que nós ingerimos, quando chegam no estômago, se deparam com suco gástrico, que tem pH ácido, e acabam morrendo. Então, essas estruturas fazem parte da defesa inespecífica natural. Agora, a defesa específica, propriamente, né, conhecida como imunidade, ela é mais lenta, mas é direcionada, né, ao invasor. Perdão. Então, essa defesa específica, chamada de imunidade, ela é mais lenta por quê? Porque é necessário que as estruturas do sistema imunitário reconheçam quem é o inimigo para poder, né, produzir os anticorpos específicos contra aquele tipo de agente estranho. Se o agente estranho é um agente A, por exemplo, não faz sentido o nosso corpo produzir um anticorpo B. Então, é preciso saber, é preciso que o corpo identifique quem é o agente etiológico causador da doença para que ele produza o antídoto, que é o anticorpo específico. As células de defesa são os glóbulos brancos do sangue. O nosso sangue
é composto por uma parte líquida chamada plasma e por uma parte sólida formada por hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos ou glóbulos brancos e plaquetas. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, eles funcionam como uma espécie de soldados, né, no nosso corpo e vão lutar contra os agentes estranhos que, porventura, no nosso corpo, né, estiver presente. Vacinas e soros. A importância da vacinação. Preste atenção. Vacina estimula o corpo, o nosso organismo, a produzir anticorpos contra o agente estranho. A vacina é o próprio anticorpo que está presente num determinado soro. Entenderam? Não? Então vamos lá. O que é a vacina? A vacina é parte do organismo causador de doença. É parte, por exemplo, do vírus, parte da bactéria, que é colocada no nosso corpo para estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. Então, quando a bactéria ou o vírus entrar no nosso organismo, se depara com os anticorpos que irão combatê-los. Agora, o soro é diferente. O soro ele já contém os anticorpos. Em que situação devemos tomar vacina? Em que situação devemos tomar soro? Vacina a gente toma para nos prevenir da doença. O soro a gente toma para que ele haja de forma imediata. Por exemplo, uma pessoa é picada por uma cobra, o veneno da cobra tem ação rápida. Daqui que o nosso corpo reconheça o tipo de veneno e produza anticorpos, o estrago foi feito. Então é necessário que, diante de, por exemplo, uma picada de uma cobra, né, num curto intervalo de tempo, já seja colocado o soro, que contém os anticorpos, para neutralizar o veneno da cobra que tem ação rápida. Beleza? Então, depois vocês leiam melhor isso que está aqui, né, com mais tempo, com mais paciência, né? E é importante que entendam que a vacinação é um pacto coletivo de saúde. Olha, pelo amor de Deus, certo? Olha, eu chego a ficar nervoso quando eu escuto alguém falar, certo, que é contra a vacina. É graças à vacina que muitos de nós estamos vivos, que a média de vida da gente aumentou, que muitas crianças estão aí vivas inclusive, não morreram e hoje são adultos, graças, certo, ao recurso das vacinas. Então, quando muitas pessoas se vacinam, o vírus encontra menos pessoas para infectar. O vírus, né, ou outro organismo qualquer. Assim, protege toda a comunidade, inclusive quem não pode vacinar, como, né, bebês, né, recém-nascidos, pessoas com baixa imunidade. É importante que a vacinação aconteça no maior número de pessoas, justamente para o agente causador da doença não se propagar, né, não se multiplicar. Vacinar é um ato de cuidado com a própria vida e com os outros. E, e como que é bom dura pouco, acabou a nossa aula por hoje, mas, né, continuamos em outros espaços, como por exemplo, né, no Google Formulário, que vocês vão encontrar à disposição de vocês logo mais, né, para que vocês possam, né, rever melhor essa aula e responder aos exercícios. Até a próxima aula, então.